E oi, gente, boa noite. Então, hoje essa aula aqui é muito especial. Se tu é concurseiro, se tu vai fazer o concurso que tem no edital Estatuto da Pessoa Idosa, então tu escuta essa aula. É uma aula boa, ela é uma aula suave, só que tem conteúdos que são muito importantes para a hora da prova. Então, como eu sempre falo, né? A gente não vai ficar de enrolação aqui e a gente já vai direto para o conteúdo. Só que a gente vai dividir então esse vídeo aqui em duas partes, porque senão vai ficar muito maçante o conteúdo. Então tu assiste, vai lá, toma uma água, vai no banheiro, come alguma coisa e, né, se tu quiser já dar continuidade nos teus estudos sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, depois tu já assiste a parte 2, tá? Mas senão também tu deixa aí para outro dia. Só que assim, são informações importantes que tu vai escutar aqui, daí tu nunca mais vai esquecer. Então, vamos lá. Estatuto da Pessoa Idosa com as atualizações ali já Então, de gente, uma das 2022. grandes alterações que teve em 2022 é que, né, o Estatuto do Idoso virou o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, para se uniformizar o termo, né, de pessoa idosa, não gerando menos discriminações do que só falar idoso, enfim. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Já vamos começar aqui, ó, com uma informação mega importante. Então, o estatuto ele é destinado a regular os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, essa informação aqui é importante. O estatuto é a partir de qual idade? 60 anos, ok? Porque aqui dentro do estatuto a gente vai ver que vai diferir alguns direitos dependendo da idade, mas o estatuto é a partir de 60 anos. Então a pessoa idosa, ela é considerada a partir de 60 anos. Fala aí em voz alta. Estatuto da pessoa idosa é para as pessoas a partir de 60 anos. OK? Fácil, né? Vamos lá, vamos seguir. Então, a gente vai ver que o estatuto ele vai ser dividido ali em direitos, né, dos idosos e tudo mais, de alguns princípios e de proteção também. Então, a gente já começa aqui com esse princípio da proteção integral. A gente tem que sempre pensar ali também na pessoa idosa, nessa questão de assistência social, do poder público está sempre junto para defender os direitos da pessoa idosa, tá? Mas ele não é feito só pelo poder público, ok? Então vamos lá, né? A pessoa idosa ela vai gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então não é uma pessoa diferente, né? Tem todos os direitos normais, sem, né, prejuízo ali da proteção integral do que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, tá? Então já vi questões de concurso colocarem exatamente essa frase lá, né, nas questões. Agora, outra coisa que é importante aqui, a gestão quadripartite. O que é isso, né? Como eu comentei antes, não é só o poder público que vai garantir os direitos da pessoa idosa, é toda a sociedade. Então, a gente fala quadripartite, a gente lembra de 4 partes ali, que vai ser a família, a comunidade, a sociedade e, né, o poder público. Então, ela é composta por essas 4 esferas. Então, vai ser obrigação da família, comunidade, sociedade e do poder público a assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade e o respeito e a convivência familiar e
comunitária. Então, a gente vai ver aqui, ó, dentro do estatuto, ele vai trazer tudo isso, regulamentando, então, né, as instituições de longa permanência, onde muitos idosos, né, acabam tendo que ser, né, vamos falar aqui no termo, asilados por um período. Então, tudo isso, né, até esses locais são regulamentados e tem que seguir, né, essas questões ali dos direitos da cidadania, do trabalho, da liberdade, da dignidade. Então, para garantir à pessoa idosa, né, a efetivação dos direitos como uma pessoa, né, um cidadão normal, não ser discriminado por ser uma pessoa com uma idade mais avançada e com algumas limitações que a própria idade traz, certo? Então, agora a gente vai entrar aqui no nosso parágrafo primeiro, que ele vai nos falar sobre a garantia de prioridades, tá? Então, a gente vê que os idosos, eles têm, sim, algumas prioridades e direitos, tá? Então, aqui, né, o item 1 vai ter o atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Então, depois a gente vai ver ainda algumas outras coisas sobre esse atendimento preferencial, mas sim, né, os serviços tanto os públicos quanto privados devem oferecer este atendimento imediato ali, preferencial aos idosos, tá? Depois, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, tá? Depois, destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. E também, né, ali o item 4, a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Então, aqui a gente vê que, né, a parte de políticas públicas tende a priorizar essas questões relacionadas à pessoa idosa nas suas políticas, recursos, e também trazendo o idoso aí para o convívio, né, com demais gerações, um convívio social maior, tá? Agora aqui, ó, o quinto item, né, do parágrafo ali primeiro nos traz que a priorização do atendimento da pessoa idosa é por sua família, né, em detrimento do atendimento asilar. Então, a prioridade não é institucionalizar o idoso, é se a família puder fazer esse atendimento, né, que o idoso no seu lar é a prioridade da nossa política, exceto, né, dos que não possuam, né, ou careçam dessas condições da manutenção da própria sobrevivência. Aí sim entra aí essa questão do paciente, né, ficar então numa instituição aí de longa permanência. Depois também a gente tem essa questão da capacitação e da reciclagem dos recursos humanos, né, nessas áreas ali de gerontologia, né, para prestar uma melhor assistência às pessoas idosas, estabelecer, né, os mecanismos que favoreçam divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos psicossociais do envelhecimento, garantia do acesso à rede de serviços de saúde e da assistência social. E aqui, esse item é importante, ó, porque pode cair em alguma questão se é ou não a prioridade do recebimento do imposto de renda pelas pessoas idosas. E sim, né, aqui é uma das garantias de prioridade, é esse recebimento da restituição do imposto de renda, né? Bem interessante todas essas garantias. E bem fácil aí da gente compreender e assimilar esse conhecimento para usar ele aí se cair na nossa prova. Agora aqui a gente tem essa questão dos nossos super idosos. Vamos entender aqui o que é esses super idosos. Então, gente, os super idosos são as pessoas idosas que têm, né, mais que 80 anos, né? Então é assegurado ainda uma prioridade especial aos nossos octogenários, né? Então, pessoas idosas com mais de 80 anos vão ter prioridade no seu atendimento
entre as pessoas idosas. Então, se eu tenho pessoas idosas ali de 60, 70 anos, 75 anos, se chega um idoso com 80 anos ou mais, esse vai ter prioridade em relação à idade dos demais idosos. Então, dentro dos idosos, a gente ainda tem mais uma prioridade, né, nesses atendimentos, caixas de supermercado, banco, qualquer local, né, de atendimento. Então, nas filas preferenciais, a gente ainda tem um atendimento preferencial assegurado aqui pelo Estatuto da Pessoa Idosa dos maiores de 80 anos. A gente vai ver isso em serviços de saúde, sim, também. Porém, a gente tem que lembrar que em triagens por classificação de risco, mesmo que a pessoa tenha 80 anos, se há, né, qualquer pessoa de qualquer idade com uma questão de risco maior, vai passar na frente, tá? Então, vamos sempre lembrar dos nossos super idosos aí de 80 anos que têm preferência nas filas de pessoas idosas, tá? E aqui essa frase emblemática, né? O nosso artigo 4 traz punição, né, em forma da lei. Então, existem vários tipos de punição. Se alguma pessoa idosa, então, for, né, sofrer algum tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão, né, atentado aos seus direitos, também, né, omissão, será punido na forma da lei. Então, se tu presencia alguma situação de violência ali contra o idoso e tu for omisso, também tem punições, tá? Então, essa frase é bem emblemática e, como eu digo, assim, poderia não existir, né? Mas a gente sabe que existe, sim, muita violência ainda contra o idoso e há punições, então, para quem comete, né, qualquer tipo de violência ali contra o idoso, até mesmo a omissão, né? Não informar ali o poder público a lei sobre violência contra o idoso. Quem for omisso também sofrerá punições conforme a lei. E aqui o capítulo 4, que vai nos trazer os direitos, né, da pessoa idosa à saúde. Então, a gente vai deixar, né, esse conteúdo para o nosso próximo vídeo, ali para a nossa parte 2, porque hoje a gente já, né, viu bastante conceitos. Então, assiste a parte 2, principalmente se tu vai fazer um concurso para a área da saúde. Então, os direitos à saúde é bem provável, né, que caia aí na prova, certo? Então, desejo a vocês aí bons estudos, que continuem estudando e acompanhando também aqui a página, que vocês passem no concurso que vocês tanto desejam passar, né, e entrem nesse concurso para mudar aí de vida, né, de carreira muitas vezes, e ter condições melhores de trabalho, tá? Então, o estudo, ele sempre devolve, sempre vale a pena. Então, não pensa que é um tempo perdido, às vezes tu tá, né, estudando, não. Sempre vai valer a pena, em algum momento sempre vale, tá? Então, foco, determinação e continuem ali para a parte 2, tá bom? Até mais!